Existe uma pergunta que eu escuto muito no consultório. Doutora, por que depois de perder uma grande quantidade de peso, eu tenho uma facilidade em reganhar o peso perdido? Quer saber um pouco mais? Então assiste aí. Pessoal, a resposta para essa pergunta é bastante complexa, mas existe um fator que eu quero explicar para vocês. Quando nós estamos com o nosso peso máximo, o nosso corpo não entende que a gente precisa economizar calorias. Então, não necessariamente ele armazene todas as calorias que a gente consumiu. Porém, quando a gente perde uma grande quantidade de peso, o nosso corpo começa a querer economizar. Lembrem que eu falo para vocês que o nosso cérebro ele foi programado para evitar o emagrecimento, para entender o emagrecimento rápido ou o emagrecimento em grande monta como algo não benéfico para ele. A semelhante do que acontece quando a gente está doente, por exemplo. O nosso corpo tenta economizar energia para que a gente não perca tanto peso. Eu vou tentar usar um exemplo para vocês. Imaginem o seguinte: vocês recebem um salário todo mês e desse salário vocês conseguem economizar um pouquinho. Mas podem gastar, tem os gastos normais do dia a dia, não se preocupam tanto, porque o que vocês ganham é o suficiente para gastar, para viver bem e ainda acumular. Tentem fazer uma analogia com isso como se fosse com a alimentação. A gente come e quando a gente está no peso máximo, a gente está bem ali de reservas, com bastante gordura, o nosso corpo não precisa economizar tanto, então um pouco ele economiza, um pouco ele gasta. Porém, vamos pensar o seguinte: quando a gente começa a ganhar menos, e com isso a gente tem que tirar um pouco da nossa poupança. Então eu estou ganhando menos, estou gastando a mesma coisa, eu estou gastando mais e eu tenho que tirar da minha poupança. Chega um certo ponto que eu começo a pensar o seguinte: opa, peraí, eu estou perdendo toda a minha poupança, eu estou gastando todas as minhas reservas, então eu tenho que economizar. E o que eu ganhar, eu tenho que poupar. Então o que acontece? Quando a gente está no nosso peso mais baixo, depois de ter emagrecido bastante, é como se a gente tivesse consumido a nossa poupança, tivesse consumido nossas reservas de energia, que é a gordura. Então, para isso, o nosso corpo começa a entrar num mecanismo de eficiência energética. O que ele faz? O nosso corpo tenta preservar tudo que a gente come para repor a nossa reserva de gordura que a gente perdeu. Então é por isso que depois de fazer um tratamento, de fazer uma dieta, até de fazer cirurgia, esse é um dos mecanismos o qual favorece o reganho de peso. Porque daquilo que a gente comer, mesmo que a gente coma a mesma coisa que a gente comia quando a gente estava com o nosso peso máximo, a gente vai tentar economizar mais, então o nosso corpo vai estar mais ávido para reter aquela energia. Vocês entenderam? Então uma dica que eu dou é que vocês precisam entender isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que arrumar formas de a gente gastar mais depois que a gente está num peso mínimo. E uma dessas formas é a atividade física, é o exercício. O exercício vai fazer com que a gente aumente os nossos gastos e ao mesmo tempo vai nos dar mais massa muscular. Com mais massa muscular a gente consegue gastar muito mais energia. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado.